Olá pessoal que nos acompanha aqui no podcast Ponto Negócio, que é feito em parceria com a Rádio Metrópole FM. Quero trazer um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanharam, que assistiram nossos conteúdos, que com muito carinho nós produzimos e entregamos aqui para todos de uma maneira de falar de negócios aí, né, de forma diferente, com pessoas especiais e bem pensadas para entregar muita informação de valor para vocês. E para encerrar o ano com chave de ouro, separamos aqui alguns momentos muito especiais dos episódios do nosso podcast. São reflexões, assuntos que marcaram a nossa jornada e que pode inspirar o encerramento do seu 2024. E não se esqueça, para assistir esse e todos os demais episódios, você tem duas plataformas, o YouTube e o Spotify. Então se inscreva nos nossos canais, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e fique por dentro de todos os conteúdos de 2025 que a Treinacons vai trazer para você. Agora, fique com os cortes que nós selecionamos para que vocês possam estar acompanhando. Né? Como que você define, digamos assim, o propósito no contexto empresarial, hoje olhando para a Frutipolpa, né? E por que isso é vital para a marca? Quando eu vim para cá, eu tinha um propósito, era fazer a empresa crescer muito. Eu viajo muito, eu estou sempre na estrada. E aí eu vejo aqueles barracões na beira da pista, aquelas empresas grandes, e era a empresa grande que eu queria. Mas eu entendi que a empresa grande, para ter empresa grande, teria que ter outros propósitos. Né? Aí quando o Rodrigo chegou e falou assim, já tem missão, visão e valores? Eu falei assim, ainda não. Ele falou, não, toda empresa precisa ter, né? Para saber de onde você está, onde você quer chegar. E isso precisa ficar claro para os funcionários, para os colaboradores também. Falei, não temos, Rodrigo, ainda não temos. E aí a gente foi construir juntos, demorou-se, né? Porque não é de um dia para o outro que você... Até você estava junto na época também, até entender... a nossa cultura, mesmo que não estava tão definida, mas toda empresa tem uma cultura, e entender, até mudamos o contrato, passou a ser consultoria, não era só treinamento, né? A gente mudou o contrato na época e a gente foi definindo. Só que 2020 foi a grande virada de chave, foi 2020 mostrou pra gente qual era a nossa verdadeira missão. Ali nós mudamos a missão. E o Rodrigo falou assim, não se muda a missão de empresa. Mas a gente ficou muito claro, né, Rodrigo? A missão, ela, para justificar a mudança dela, tem que ocorrer realmente algo de impacto. E com a Frutipolpa ocorreu, né? Ela mudou a forma dela de se posicionar dentro do mercado, né? Acho que foi bem essa linha de raciocínio. A fábrica de 5, 6 anos atrás... não era mais a empresa que ofertava tantas oportunidades, né, atualmente, né? Então, esse é um fator de impacto que justifica a mudança, né? A missão, ela se altera quando realmente existe algo que justifica um novo cenário, um novo mercado, uma nova situação. E a da Frutipolpa estava claro que ela tinha passado por uma nova reestruturação, né? Até o final do ano passado... todo o nosso crescimento, ele se deu no orgânico. Só pelo orgânico. Justamente por causa da nossa missão. A gente já sabia onde a gente queria chegar, mas mostrando a nossa missão, vivendo, respirando a nossa missão, as pessoas, os licenciados também perceberam isso. E aí eles quiseram também a se juntar a nós por conta disso. Porque a gente vive exatamente isso. E eu lembro que quando a gente estava construindo a missão, tem empresas que têm aquela missão grande, porque você começa a pesquisar a missão das empresas, né? Enormes, assim, várias linhas. Quando você chegou no final, você já esqueceu o começo. Você não lembrava. E quando em 2020 ali, quando a gente virou, foi a grande virada de chave, ali a gente aprendeu realmente a trabalhar e a validar o nosso modelo de negócio, um olhou para o outro e falou assim,
Nossa missão é essa, não tem outra, não existe outra. É o que a gente fala, é o que a gente mostra, é o que a gente é. Conversando com a gente, as pessoas, hora que olha nosso posicionamento, já sabe qual é. E essa construção, Neide, compartilha um pouco dessa sua experiência com essa construção desse propósito, né? Porque você construir um propósito é algo muito importante para o negócio. Você construir um propósito é você apresentar para as pessoas ali que estão conectadas, colaboradores, clientes, sociedade em geral, né? Que você está seguindo um caminho. E você tem responsabilidades ao definir. E como que foi essa trajetória aí para você ir validando parte de missão, visão, valores, mas não apenas essa parte técnica do negócio, mas também cultura e uma série de outros fatores. Como que foi essa trajetória? Que para você à frente do negócio é uma responsabilidade muito grande. Porque se você levar todo mundo para um caminho que não é tão adequado, né, eles também não vão se conectar e o propósito faz com que as pessoas entendam que faz sentido estar com você. Como que foi esse desafio dessa criação de todo esse processo? Olha, foi meio mágico, assim, porque foi acontecendo. A gente foi trabalhando, a gente foi se entrosando e a gente foi ouvindo as pessoas, ouvindo os clientes que meu pai já tinha na época, né, o que eles esperavam dessa nova fase que a Frutipolpa estava passando. E a gente foi olhando para os produtos, porque hoje não é você que escolhe o produto que você quer vender, e sim o que as pessoas querem comprar, o que os clientes querem comprar. Isso já faz uma diferença na empresa. E quando você começa, e quando você define quem é o seu público, quem é a sua persona, o seu cliente ideal, aí é simples, porque você passa a falar com ele. Né? Aí você se conecta com ele. Aí tudo que a gente possa estar oferecendo que vai agregar na vida dele, aí fica muito mais fácil vender. E aí a gente foi entendendo que a polpa, a fruta congelada, era só um meio da gente se conectar, mas um jeito diferente. Aí os valores da empresa, a gente foi adicionando outros valores também. Na empresa hoje, um dos valores é que polpa não é só suco. E aí a gente foi interagindo. Isso aconteceu de forma muito natural com a gente. Depois que o João entrou, a cara da marca hoje é ele. A humanização também a humanização. Da marca, das redes sociais. Né? E a pandemia trouxe isso, né? Todo o negócio, depois de 2020, mudou. E quem não mudou está ficando para trás. Porque as pessoas, elas querem ter experiências. A parte de experiências que você oferece para o cliente, isso é muito bacana também, te ajuda muito a alavancar os negócios. Então, você tem que saber primeiro quem é o seu público, conversar com ele. 86% dos nossos clientes hoje são mulheres, então a gente direciona tudo para as mulheres. Isso é muito forte, né? Neide, mas 14% são os homens, e aí? Não, os homens vêm de qualquer forma, através das mulheres, através das namoradas, através da esposa. Então, fica mais simples. E a gente tem a faixa etária de idade ainda, que nós descobrimos que são a maior parte das mulheres. A partir daí, você começa a tratar estratégias de forma diferente para essas pessoas, né? E hoje a polpa, para nós, não é mais aquele produto igual você fala no fundo de um supermercado. Hoje você pode, por exemplo, grelhar um salmão e fazer um molho de maracujá com sementes e colocar em cima. Você pode marinar um pernil com a polpa de limão e laranja. E depois desse próprio molho você termina ele no forno. Então a gente mostra isso de forma diferente. A gente não fica lá no Instagram mostrando compra polpa. Não é assim, né? Então a gente até se diverte vendendo. A gente vai construindo, assim, a gente vai se inspirando. E quem está aí nos acompanhando tem que ter muita atenção nesse processo da próxima curva. A próxima curva você sempre tem que entender o seu estágio atual, né? E você busca ali o próximo momento do seu mercado, da sua empresa, entende seu estágio futuro, tem aquela possibilidade de sonho, mas acho que é algo que nós temos que ficar muito atento. Depois que você descobriu essa próxima curva, qual que é o próximo movimento que você vai fazer com o seu negócio? É a transformação operacional. É preparar a empresa para ela poder chegar naquele momento e a transformação operacional. Agilidade, eficiência, automatização,
quando você não tem uma transformação operacional para acompanhar, que aqui nós estamos falando da próxima curva, talvez alguém pode falar, então é só identificar? Não. Identificar é apenas o primeiro passo. Uma vez identificado, uma vez analisado, uma vez definido o caminho que vai se seguir, aí eu acho que o maior segredo é essa transformação operacional. É você preparar a empresa para esse próximo momento, porque não é fácil. Em alguns momentos, talvez você vai ter que descartar alguns produtos, descontinuar produtos. Em outros momentos, você talvez tenha que repensar parte do seu posicionamento. E quem está disponível a isso, disposto a isso? De fazer mudanças, às vezes, até um pouco agressivas para a sua rotina. Sair da zona de conforto. Em outros momentos, tem que mudar método, mudar processo. Então, acho que essa transformação operacional é algo que todos têm que ficar muito atento aí dentro dessa análise, dessa transformação, dessa busca, né, para essa próxima curva. Rodrigo, é muito importante e sério o que você falou, para que as pessoas não achem que é só, tá bom, identifiquei uma oportunidade, vou aplicar. Mas você vai aplicar como? Você vai aplicar com quem? E depois que você aplicar, quem vai continuar esse processo? Né? Então, ideia é fácil. Difícil é colocar ela em operação. Uma data que me marcou muito, e eu posso abrir isso aqui, foi no dia que o Rodrigo me ligou fazendo um convite para esse podcast. Eu tirei até uma foto, assim, no momento que guardei para mim. Eu estava em Araraquara, a gente estava na iminência da inauguração lá, da loja lá. E tinha sido uma semana, assim, feroz. Para não usar alguns adjetivos. Tinha sido uma semana de resolver alguns impossíveis. Não só eu, como a equipe que estava lá, né? E aí, assim, tinha sido uma semana emocionalmente muito desgastante. Com várias oportunidades, falar assim, chega, larga isso pra lá, deixa, isso aqui não vai dar certo, para porque isso aqui é loucura, para porque parecia que era bom e não tá sendo. Então, tenha coragem de definir o próximo passo e de aplicar e lutar por ele. E aí eu me lembro de falar com o nosso gerente lá, cara, nem que a gente tiver que fazer tudo sozinho, nós vamos inaugurar isso daqui. E na data que nós propomos. E aí eu lembro que aquele dia o Rodrigo me ligou por volta das 9h30, foi algum horário assim. E ele tinha sido um dia que desde as 6 da manhã eu estava recebendo ligação de problemas. Então a hora que ele me ligou, eu atendi e aí ele falou, nós estamos montando um podcast. Na época ele ainda não tinha sido gravado o primeiro episódio. Era um projeto que estava saindo do papel. Ele falou, e nós queríamos te convidar para a primeira temporada com um tema, qual a próxima curva do seu negócio. E a hora que ele falou aquilo, todos sabem que eu sou cristão, cara, e aquilo foi um presente de Deus tão grande para mim. Aí eu até falei, só um minutinho. Aí eu sumi, né, porque eu tava emocionado. Eu dei uma chorada, aquela liberação emocional. Mas por quê? Quem nunca empreendeu, quem nunca abriu nada, quem muitas vezes segue o processo de ser um colaborador, não tem noção da pressão que é uma decisão estratégica e não tem noção da pressão que é você não desistir de algo que você sabe que vai dar certo, mas você precisa aguentar, suportar algumas etapas. Tem um preço, né? Muito caro. Muito caro. Então, e não é só um preço financeiramente, abrir um negócio também é extremamente caro. Mas o preço emocional é muito grande e é onde muitas pessoas desistem. Então, no tema qual a próxima curva do seu negócio ou em qual mudança você pode implantar, quando eu falei sobre ousadia e coragem, não é só para ter ideia, mas é para continuar aplicando ela até que ela vire resultado. Eu gosto de, quando nós definimos algo, eu doutrino que aquilo tem que dar certo. E eu doutrino que aquilo não pode voltar atrás. Mas, Carol, e um conselho para quem está com a visão de empreender, de evoluir, de tentar, de fazer? Que conselho você gostaria de deixar aí para quem está nos acompanhando? Eu tenho certeza que estão adorando a sua história. Eu já conhecia boa parte dela, não ela inteira, e eu estou, assim, adorando mesmo esse bate-papo, sem dúvida. Você continua sendo a nossa conexão de sucesso também. Olhar para você nos faz bem de continuar, de tentar, de empreender, de evoluir. Acho que isso é muito legal. E um conselho
para essas pessoas que querem empreender, não montar negócio, mas que querem fazer acontecer, que tem essa energia e busca explorar isso de uma maneira melhor? Se tratando de empreender, né? Porque tudo que parece que aquilo que a gente tem uma paixão, ela se transforma num negócio. E eu acho que acaba sendo mais fácil. Porque quando você vai pelo... eu vou fazer isso porque isso está dando dinheiro. É muito legal também. Só que eu acho que é um pouco mais difícil. Porque você vai ter que estudar uma coisa que você muitas vezes não gosta, né? Uhum. Então, se você tem essa paixão, tem algo que gosta de fazer, vê uma forma de empacotar isso e trabalhar com isso. Né? Então, vai ser mais fácil o processo, porque você vai ter que se dedicar muito. Então, como eu falei, não é para desanimar, é para estar preparado, que é trabalhoso. Para conseguir enfrentar, né? São dicas para conseguir enfrentar. Exato. Então, é para conseguir enfrentar e para você acordar todos os dias sabendo que você vai ter que fazer aquilo, às vezes, sem vontade, sem motivação, e que você vai fazer, porque é muita rotina, né? Por mais que seja dinâmico, é uma rotina que você tem que ter de dedicação e de apostar e de sentir que aquilo é para você. E parece que quando Deus coloca no seu coração também. Então, quando começa não dá certo, você tá vendo que você não tá, vai ter que sei lá, você vai ter que fazer algo que não vai de encontro com os seus princípios e, enfim, não é para você, não faça, né? Mas se é com paixão, se você gosta daquilo que você faz e gente, era algo assim que era inimaginável abrir uma empresa deste porte aqui na nossa cidade. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntavam, para que você vai fazer isso? Para que você vai sair da onde você tá? Mas eu acreditava que aquilo ia dar certo. Porque eu acreditava, eu sabia que eu ia me dedicar a fazer aquilo dar certo. Então, fazer dar certo. E aí, vão ter muitos desafios. E aí, você vai querer desistir, mas não pode. Não pode. Vai ficar mais caro desistir, tá, gente? Sem dúvida. Então, continua. Então, acho que a primeira coisa pega algo que você tem paixão. Empreende nisso. Tem gente que ama fazer trança no cabelo. Vai se destacar porque vai colocar o seu melhor ali. A caminhada vai ser mais suave, né? Vai ser mais prazerosa. Carol, eu me identifico muito com o que você está falando. Quando já existiu momentos assim, né? Fala, poxa, vamos abrir um negócio, né? O que você sugere? O que você acha que é um bom mercado? Eu falei, primeira coisa, você gosta do que você vai fazer, do que você vai vender? Porque para mim, Leandro Buturi, é a primeira característica que você tem que olhar. Talvez hoje não precisa ser o seu propósito. Talvez o seu propósito vai encontrar na jornada, na trajetória. Mas você tem que gostar daquilo. Porque se for só por dinheiro, na minha visão, tá? Quando você abre um negócio só para ganhar dinheiro, você desiste nas primeiras dificuldades. E empreender é entender que você vai ter dificuldade para sempre. Você vai ter dificuldade para sempre. Mas quando é algo que você gosta, que você acredita, você vai quebrar barreiras, você vai querer persistir naquilo que você tem, porque você acredita naquilo, é algo que faz parte de você. Exato. Né? Então, eu me identifico 100% com o conselho que você trouxe aqui agora, na pergunta do Rodrigo. E, assim, até me arrepia. Você sabe que eu vi... A entidade assume uma posição estratégica, ela nos ajuda muito a tomar decisões. E, ao mesmo tempo, de certa forma, pessoas que pretendem participar dessa jornada com a gente também vão tomar decisões quando entram em contato com algo que é claro, que é límpido, né? Que reluz, que faz as pessoas tomarem decisões. Acho que esse é um ponto importante. Boa. Legal. Muito bom. E assim,
Missão, visão, valores, negócio principal, identidade. Isso é o que define estratégia? Isso é o que define cultura organizacional, Everton? Cultura organizacional. Essa palavra cultura é muito legal, né? Sim. Eu tenho uma definição aqui. Nós podemos falar de cultura enquanto valores, quanto crenças, comportamentos, práticas, né? Das mais diversas que nós observamos dentro de uma realidade. É o comportamento observável, né? E todas as questões que vão acontecer. Uma cultura de uma empresa define processos, define como as pessoas devem interagir umas com as outras, como nós queremos nos posicionar diante dos clientes, diante da concorrência, diante dos parceiros, né? Isso tudo, a cultura, como eu disse, né? Não existe um vácuo de cultura. A cultura existe. Resta saber se nós organizamos toda ela. Quando nós passamos a ter uma cultura muito clara, isso vai trazer muito mais fluidez para tudo que acontece dentro do negócio, né? O jeitão de funcionamento desse negócio é esse. Quando você deixa isso muito claro, automaticamente você vai fazer com que todo mundo consiga trilhar esse mesmo caminho, né? E, obviamente, aproximar as pessoas que têm uma afinidade, distanciar as pessoas que não se conectem com essa realidade. Essa é a questão da cultura. Então, cultura... Tudo isso que nós dissemos até agora vai compor essa cultura. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente nos nossos valores, nas nossas crenças, nas nossas práticas, no nosso jeito de fazer, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de reagir. Tudo isso está dentro dessa cultura. Esse grande comportamento formado por pessoas, por processos, por rotinas que vão nortear nossas atividades. Cultura, ela resolve tanta coisa. Demais. Dentro de uma empresa, assim... acho que não paramos às vezes para pensar o tamanho do valor que a cultura organizacional representa no modelo de negócio. Quando a cultura ela não é bem estruturada, organizada e as pessoas não a entendem, muitas coisas ocorrem. Porque a cultura ela vai moldar o nosso comportamento. Exato. Ela vai moldar as nossas atitudes. Vou pegar um exemplo muito simples. Na empresa X ali é normal o pessoal chegar atrasado. Ninguém liga, chega atrasado, não se preocupam. Já na empresa Y, não, ninguém chega atrasado. Por quê? Para eles aquilo ali é questão de honra, de valor. Chegar atrasado incomoda. Chegar atrasado, você não faz parte daquele time. Então a cultura, assim como na nossa vida pessoal, ela está ali norteando os nossos passos, norteando os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Da empresa também é. E se nós, que estamos à frente dos negócios, fazendo gestão dos negócios, não desenhamos essa cultura, ela vai ser desenhada de uma maneira informal. Exato. Então eu prefiro formalizar. Eu prefiro desenhar a filosofia administrativa, eu prefiro desenhar o comportamento observável, eu prefiro desenhar as regras do jogo, eu prefiro desenhar ali os valores e a partir daí todos se conectam àquela cultura e vamos seguindo o desenvolvimento. Assim, cada situação que ocorre no dia a dia, elas mudam. Esses dias também eu citei que eu estava aplicando uma aula e eu estava debatendo com os alunos a seguinte situação. Falei para eles assim, a maioria das situações que ocorrem no ambiente empresarial, muitas vezes nós buscamos uma técnica para resolver, um método para resolver. E às vezes está lá na cultura. Não precisa implantar essa técnica aqui não. Dei o exemplo lá do horário. Olha, eu vou colocar um sistema que vai fazer com que a pessoa não chegue mais atrasada. O sistema é o X. Às vezes o problema está na conscientização da pessoa. Então, muitas vezes, a situação que você tem que resolver está lá na cultura. E você fica procurando métodos, processos para aplicar e não consegue encontrar. Então, eu sou um fã do trabalho com a cultura organizacional. Eu acho que ela tem uma extrema importância e ela gera, sem dúvida nenhuma, muitos resultados, né? Muitos. Sem dúvida. Eu queria fazer um complemento em cima de uma metodologia da Treinacons, que nós acreditamos muito e fazemos dela uma rotina no nosso ambiente de trabalho, que é a metodologia da sinergia, alinhamento, feedback e crescimento. Muitas vezes, empresas incorrem em um erro que é fazer feedback antes de ter sinergia e de ter alinhamento, né? Aquela ideia de que o que eu espero de você, o que você espera de mim, o que nós esperamos dessa relação, muita sinergia e alinhamento para que as coisas possam acontecer. E a partir disso,
Quando aconteça alguma inconformidade, alguém está pisando na bola, alguém está caminhando ali por uma situação que vai atrair a nossa cultura, vem o feedback. Um feedback que olha e fala, poxa, mas nós não combinamos aquilo. A questão do horário que o Rodrigo disse, a questão, por exemplo, de investir em atualização, a questão, por exemplo, do comprometimento com o cumprimento de um cronograma, que são coisas básicas, né? Essa é uma coisa muito interessante, porque discutir essa questão de cultura e ela dentro da identidade não é um bicho de 7 cabeças, uma coisa monstruosa. São situações que fazem parte do cotidiano, que você fez sinergia e você fez alinhamento. Legal, meu irmão, eu espero isso de você. E o que você espera de mim? Eu espero isso. Bacana. A partir dessas esperas mútuas, se constrói um conjunto de combinados. E a partir desse conjunto de combinados, você vem com os feedbacks positivos, né? Bacana, tá legal. De acordo com o que nós combinamos, você está seguindo um caminho bacana ou não. Está acontecendo uma situação aqui que merece uma correção. Esse é muito importante. O que você acha, Rodrigo, por exemplo, de se fazer feedback sem sinergia e alinhamento? Difícil, né? Talvez você pode até estar fazendo uma crítica para a pessoa. Exato. E não realmente ofertando um feedback ali, para que a pessoa possa entender o que você espera dela, né? Porque quando você aplica o feedback sem antes fazer a sinergia e alinhamento, muitas vezes a pessoa não estava compreendendo o que você estava esperando. E o pior, você cria expectativa da pessoa, né? Exato. E ela não entrega, mas ela também não sabia que era para entregar. Exato. E aí fica essa situação. Ditado popular clássico, né? O que é combinado não é caro. Exatamente. Né? Porque quando as coisas são combinadas, você clarifica o que um espera do outro, naturalmente como cada um pode cobrar o outro, em busca da quarta palavra da metodologia, que é o crescimento. Nenhuma crítica numa perspectiva destrutiva, né, uma análise que faça essa pessoa se sentir mal, alguma coisa do tipo, mas que essa pessoa consiga retomar aquele processo de sinergia, os alinhamentos estabelecidos. Por quê? Porque todos eles, naquilo que o Rodrigo disse, desenhados, eles fazem parte de um propósito. De novo, são elementos que muitas vezes acontecem, porém não estão a serviço da estratégia. Né? Quando tudo está desenhado, conectado, alinhado, automaticamente eles estão a serviço da estratégia. Comentado no último podcast, inclusive, né? Em um dos podcasts, a importância de crescer de maneira estratégica. A importância de você conhecer o lugar das coisas e fazer uso dessas coisas a serviço do resultado que você queira gerar. Boa, muito bom, hein? É isso aí. Bom, agora partindo para uma